Olá pessoal, então estamos aqui hoje com o Pedro Loureiro do canal It's a Pixel Thing. Na verdade, eu acompanho os vídeos do Pedro já há algum tempo e lembrei-me que ele também gosta imenso do Indiana Jones, porque, na verdade, não é, Pedro? Agora, seja bem-vindo mais uma vez ao Nerd Pick. Obrigado. Prazer estar aqui. E sei que tu também é fã, porque, como te disse, acabei de fazer uma maratona dos teus vídeos devido ao anúncio que foi feito há poucos dias atrás que a Lucasfilm Games, que renasceu das cinzas. É verdade. Renasceu das cinzas, na verdade. Porque... Lucasfilm Games foi a primeira marca, não é? Que eles tiveram, que fazia jogos, depois transformou-se em LucasArts e eles agora voltaram a ir buscar o primeiro nome original. É verdade. Exato, Lucasfilm Games. Que ainda anda para aqui, Lucasfilm Games, algures. É verdade. Ah, não, pois, exato. Lucasfilm e depois LucasArts, exatamente. Foi em 91 que se transformaram em LucasArts, salvo erro. É verdade, com os Monkey Islands, foram os primeiros. Acho que o primeiro Monkey Island ainda era Lucasfilm e no segundo Monkey Island já era LucasArts. Sim. É verdade. Falando nisso, né, nesses jogos clássicos, você já me mostraste, mas aí se puderes mostrar para o pessoal lá em casa, eu sei que tens aí umas edições que são, olha, daqui. Pois tenho. Começar aqui pelos filmes, não é? É verdade. Os maravilhosos filmes. Ainda em DVD. Eu sei que isto também há em Blu-ray, mas sinceramente eu nunca apanhei a versão Blu-ray, não sei porquê. Não sei se ela foi editada cá. A edição em Blu-ray já traz o quarto filme. Este ainda só traz o terceiro e mais um DVD de bónus, de cenas de bónus para passar atrás. Pois é, e isto começou... Ora bem, o primeiro jogo de Indiana Jones foi para a Atari 2600, não é? É verdade, nós estamos a falar sobre isso. Pouco que eu não joguei. Até hoje nunca experimentei essa versão, porque realmente aquilo não faz lembrar Indiana Jones, é tal coisa, não é? E lá está, em relação ao novo lançamento, que apanhou toda a gente desprevenido, não é? O novo jogo que vai sair do Indiana Jones, que sinceramente não sei se será baseado no filme ou será alguma coisa a ver com o quinto filme que também vai estrear supostamente para o ano. Sim. Não sei se a história estará interligada com o filme. Eu espero que o novo jogo da Bethesda e da Machine Games seja um third person, porque o Indiana Jones tem que se ver o homenzinho à nossa frente, sim, com o chapéu e com o picote. Eu também acho que sim, porque a imagem de marca, como estás a dizer, a imagem de marca do Indiana Jones é a exploração, e nós temos sempre aquilo gravado, pelo menos eu e tu, que somos grandes fãs, e provavelmente o pessoal lá em casa também, quem é fã do Indiana Jones, conhece aquela figura dele, e isso já é uma imagem de marca, e na primeira pessoa, sendo em primeira pessoa, a gente perderia muito dessa identidade daquilo que é a figura do Indiana Jones. Acabávamos por ver apenas o chicote na mão ou qualquer coisa assim, não é? Eu acho que com a experiência do Cyberpunk em primeira pessoa, muitas pessoas tiveram a pedir que o jogo houvesse a opção para terceira pessoa. A Project Red acabou por não abdicar da visão original e pronto. E realmente houve já no início um backlash à paladice e depois o resto também é história, já sabemos. Mas sim, pá, e tu tens aí eu sei que tu tens um jogo preferido também da saga Point and Click, não é? Já falei de Point and Click, da era das gráficas, das aventuras gráficas, Point and Click. Obviamente que eu joguei as todas da LucasArts e da Lucasfilm que saíram, desde os Monkey Islands, passando pelo Day of the Tentacle e o Grim Fandango, que foi das últimas que eles lançaram. Sim. Mas sim, esta, por exemplo, é baseada no filme, no terceiro filme, no Last Crusade, que também é uma excelente aventura gráfica, mas não é original, lá está, é baseada no filme. Mas a minha realmente, verdadeiramente preferida, deve estar lá no topo dos meus jogos preferidos de sempre, é o Fate of Atlantis, que é uma aventura original do Indiana Jones e que este deveria ser transformado em filme, não ao contrário. O Fate of Atlantis é fabuloso. E já agora, estamos a falar do Fate of Atlantis, as maravilhosas Big Boxes. Esta também já é uma reedição, não foi o lançamento original.
é uma reedição mais tardia, mas que já vinha em CD-ROM, a Sim. edição normal em disquetes. Vinha em disquete, sim. Essa já é a versão em CD, com voice acting que a versão das disquetes não tinha. E esta edição do Fate of Atlantis voltou a sair num dos últimos jogos que foram lançados do Indiana Jones. Neste caso, esta versão do Staff of Kings, que também saiu para a PS2. Sim. Houve a versão PS2 e a versão Wii. Mas a Wii tem uma diferença em relação à da versão da PS2. Porque a Wii, depois de chegares ao fim do Staff of Kings, desbloqueias Fate of Atlantis. Na Já? versão da Wii. Sim. Lá está. A Wii é perfeita para point and click. Tu apontas o comando, não é, da Wii, Sim. à televisão, e basicamente é um point and click. Lá está. Deixa-me perguntar-te uma coisa, então. O que é que tu achaste da mecânica, da implementação da mecânica do Staff of Kings para Wii? Como fã? Está engraçado. A utilização do movimento do chicote está bem implementado. A história é que é muito pobre. O Staff of Kings foi um reaproveitamento de um jogo do Indiana Jones que nunca saiu. Sim. Porque por volta de 2005 a LucasArts, a própria LucasArts, havia um estúdio dentro da LucasArts que estava a desenvolver um jogo de Indiana Jones para a nova geração de consolas, que ia ser a Xbox 360 e a PS3. Sim. A 360 saiu em 2006, salvo erro, e a PS3 um ano mais tarde. E eles estavam a desenvolver um jogo de Indiana Jones para essa nova geração. Só que, entretanto, dentro da LucasArts, eles precisavam de concluir outro projeto, neste caso um projeto de Star Wars, que era o Star Wars The Force Unleashed. O estúdio estava focado no jogo do Force Unleashed, já Sim, no primeiro jogo, na verdade. Tinha um deadline para concluir o The Force Unleashed e moveram toda a equipa que estava a desenvolver o novo Indiana Jones, moveram para a equipa da Star Wars para concluir o The Force Unleashed. Concluíram o The Force Unleashed, depois a equipa de desenvolvimento voltou a separar-se e voltou a original a continuar a desenvolver o novo jogo de Indiana Jones, só que nessa altura sai o Uncharted. E eles ficaram tipo, perdemos a oportunidade de lançar um jogo de nova geração baseado em Indiana Jones, e agora temos aqui um Indiana Jones wannabe, né? Um novo Indiana Jones que é o Nathan Drake. É verdade, Então, tanto eu quanto tu, que somos fãs do Indiana Jones, completamente. acabamos por ficar apanhadinhos ali pelas aventuras do Nathan Drake. Porque já falamos sobre isso, mas nunca especificamente sobre isso, mas também se calhar porque vimos ali o Indiana Jones quase que perfeito, o papel dele, não é? Não tanto porque seria, se calhar, o Indiana Jones não é uma máquina assassina, sim, não é? O Indiana Jones mais musculado e mais ladrão e mais assassino, talvez, entre aspas, tenta sobreviver, não é? No meio daquilo tudo. Exatamente. É realmente, mas o espírito está lá, não é? Da exploração e dos artefactos. É, exatamente, um bocado também como a saga do Tomb Raider e da Lara Croft. Exatamente, já foi um bocadinho que precedia o Uncharted, que no final das contas, tanto um quanto o outro foram buscar inspiração ao Indiana Jones, e se calhar o Uncharted também foi buscar alguma inspiração em termos de mecânica ao Tomb Raider, não é? Ao Tomb Raider. E depois combinou naquilo que é o Uncharted hoje, não é? Depois de tantos anos. Verdade. E hoje estamos à espera de um joguinho do Indiana Jones, e é isso que realmente... Eu mal posso esperar para pôr as mãos nisso. E então estava a explicar que realmente depois de eles virem o Uncharted, não é? E a maravilha que foi o Uncharted, o primeiro, hoje em dia se calhar nem tanto, mas na altura em que saiu foi um assombro. Eles o que fizeram, acabaram por não lançar o tal novo jogo de Indiana Jones que estavam a desenvolver para a 360 e PS3. Aproveitaram parte da programação desse jogo e então lançaram o Staff of Kings para a Wii e para a PS2. Salvo erro, não saiu mais nenhuma consola, nem sequer saiu na Xbox original. Pois. Penso eu, posso estar errado. Mas então eles aproveitaram parte da programação que já tinham para criar o Staff of Kings. Por isso é que ele, em termos de história, é um bocado pobre. Mas em termos de mecânicas, na Wii está muito boa. O movimento, a ação e não sei o quê, de utilizar o chicote está muito bem implementado neste jogo. Sim, porque há alguns jogos de interação de motion sim. Motion controls acabaram sempre por não ter uma boa implementação ou envelheceram muito mal.
E por acaso eu até fiquei, e lembrei-me de perguntar-te isso, o que é que tu tinhas achado dessa mecânica? Mesmo porque eu, por É exemplo, o que gostaria de experimentar o jogo na Wii, mas era o Fate of Atlantis. Então vou ter que foi jogar de mesmo, mas Staff of Kings. para chegares lá tens que concluir o Staff of Kings todo e depois é que desbloqueias o Fate of Atlantis. É Por acaso uma não sei, boa técnica. ter uma combinação de teclas tipo Konami Code para chegar lá, né? É Para verdade, desbloquear. vamos fazer aí Que era uma pesquisa. engraçado. Pronto, lá está. Estávamos há bocado a falar do terceiro filme, voltando um bocado atrás. Foi lançado em 89. Sim, Saiu a versão point and click do Last Crusade, a Grande Cruzada, como era conhecido cá em Portugal. sim. No E Brasil era a Última simultaneamente, Cruzada. Faz todo o sentido. The Last Crusade. Não é como em Exatamente. Portugal, que é a Grande Cruzada. Se não era The Great Crusade. Pronto, os portugueses têm uma maneira esquisita de Sim, traduzir os mas nomes. nós também fazemos algumas traduções que acabavam sendo para vender um bocadinho Exato. mais. Então, o filme foi lançado em 89 e pouco tempo depois, ou mesmo, mais ou menos na mesma altura, salvo erro, saiu o point and click, mas saiu também o action game. Houve duas versões do jogo. Uhum. Esta é da Mega Drive, que saiu 2 ou 3 anos mais tarde. É a versão realmente definitiva do action game do The Last Crusade. Mas simultaneamente com o filme saiu o Point and Click e saiu as versões para os computadores, para o Amiga e para o ZX Spectrum, que foi onde eu joguei este action game na altura. Este da Mega Drive joguei há uns anos mais tarde, anos valentes mais tarde. Sim. É a versão definitiva do The Last Crusade. É um jogo muito difícil, mas lá está, é um jogo de Indiana Jones e eu adoro. Por mais difícil Pois, que ele seja, eu existi tanto e consegui finalizá-lo nas versões todas que eu joguei até hoje. pois eu E é por o meu acaso filme, não lá me está, lembro de ter jogado esse da Mega Drive. E eu é o meu adoro. filme favorito. O terceiro filme continua a ser o meu favorito. E sim, E mais, tem lá coisas maravilhosas, para além de ter o Sean Connery a fazer o papel, não é, do depois, Dr. infelizmente, Jones. Tinha, já foi, já partiu também. recentemente. Hum, Verdade, e depois, lá está, isto foi em 92, salvo erro, ou 91, 92, exatamente, saiu a versão de Mega Drive do The Last Crusade. Houve aí, sei lá, por volta de 94, agora também não sei, saiu um jogo muito bom na SNES, que era o Greatest Adventures, Indiana Jones Greatest Adventures, Yeah. que englobava os 3 filmes, a trilogia original, no mesmo jogo. É muito bom. Esse eu joguei por emulação, porque nem dos meus amigos tinham SNES, eu nunca tive SNES, os meus amigos tinham Super Nintendo, também nenhum deles tinha esse jogo. Eu joguei por emulação, porque era um jogo de Indiana Jones e eu tinha que Sim. jogar. Já tinha visto imagens, tinha visto também algumas coisas em revistas e falava-se muito bem do jogo. Realmente, o jogo da SNES, mesmo o áudio está fantástico. Eu adoro esse jogo da SNES e só não o tenho porque é caríssimo. Pronto, a gente sabe como é que é os jogos da Super Nintendo e ainda por cima em Hoje em caixa e não dia, sei o que. hoje em Vale a dia pena, né? é verdade. Quem coleciona os jogos retro, assim como tu, também uma coleção de PC retro, né? Calculo eu que deve ser aí algumas dezenas delas, né? Quem investiu já na altura certa, ou seja, há uns anos atrás, hoje em dia tem uma coleção já e com algumas pérolas. E certeza absoluta que a Super Verdade. Nintendo também já não deve estar a ficar mais barata os jogos, por isso Não, realmente mas cada isto, vez mais caro. E é verdade. falando E nisso, graças a Deus há emulação que existe, não é? falando Senão não nisso, tínhamos. exato, a emulação que vem nos salvar e cada vez mais difícil, não é, também fazer a emulação. Exato. O que é que tu esperas um bocadinho do que seria uma próxima experiência do Indiana Jones? O que para ti, como é que tu o visualizas? Já disseste que, claro, não queres um jogo em terceira pessoa, mas em termos de mecânicas, tu acreditas que a Bethesda seria o estúdio correto para fazer esse jogo? Ou tu verias, por exemplo, a Naughty Dog como sendo um estúdio Naughty Dog era realmente o meu estudo de eleição para fazer um jogo de Indiana Jones, mas não havendo essa possibilidade, depois também ia ser um exclusivo PlayStation, né? Pois E a depois verdade é também, essa, também não escapávamos daí. E venhamos apesar e da convenhamos, Bethesda vai ser exclusivo Microsoft, vai haver na Xbox e no PC, provavelmente, na PlayStation
provavelmente também vai haver mais tarde, deverá ser um exclusivo temporário, digo eu, não Sim, sei. exatamente. Eu espero realmente uma experiência de Indiana Jones, sei lá, do estilo dos primeiros Tomb Raider, de ir para o meio do mato, descobrir coisas e Sim, artefactos e ter mas lá está, o Indiana Jones sem nazis ou sem russos não é Indiana Jones, no né, Indiana então Jones. A temos verdade é essa, porque é isso que eu ia te perguntar de seguida. Tu querias ver, por exemplo, jogos baseados na trilogia original ou um jogo? Digo, obviamente há uma grande possibilidade, e provavelmente vai ser do próximo filme, né? Como nós já falamos anteriormente, que vai sair. talvez Ah, inspiração. mas eu sou sincero, Não, então não. O filme, lá está, o filme já irá introduzir um novo Indiana Jones, não é? O Chris Pratt, que será o novo futuro Indiana Jones. Não sei, por exato. acaso não tenho ideia se o Harrison Ford vai fazer uma perninha no novo Indiana Jones. É mais Será? provável, não é? É como o Leonard Nimoy fez no Star Passar o Trek. passar o testemunho. Passar um bocadinho o testemunho e agora, será que vai ter uma viagem no tempo? O Indiana Jones vai viajar no tempo e vai encontrar a versão mais velha? Pois, lá está, nós tivemos o Indiana Jones novo no The Last Crusade, não é? Na Grande Cruzada, na Sim, última sim. cruzada, O tivemos River Phoenix, não é? o River Phoenix, que era o perfeito para fazer de Indiana Jones atualmente, se ainda estivesse vivo. Hum, mas lá está, eu acho que a Machine Games, que tem feito os Wolfensteins, aquilo está cheio de nazis, não é? É Eles vão verdade, é pegar em verdade. nazis, nazis Pegaste num do ponto Wolfenstein interessante. e metem-nos no Indiana Jones. Pronto, está feito. Não Eu é? acho que sim, para contextualizar as coisas, obviamente que a Bethesda é um estúdio magnífico, tem excelentes jogos e tem uma legião de fãs. Esperamos que não seja realmente um jogo somente exclusivo, porque eu acho que acaba por afetar alguns fãs né, e obrigar a comprar outras plataformas. Esperamos que não seja um daqueles jogos 100% Exclusivo exclusivos. Microsoft É, temporário. É, temporário. E depois, exatamente. depois acaba por sair na PlayStation 5 também, não é? Digo eu. Mas realmente não faço ideia quando é que irá sair, mas duvido que será para o ano. Não Eu sei. também acho que não. Acho que pela magnitude da franquia, digamos assim, e do sucesso que a série dos filmes teve, acredito que eles vão realmente vão seguir um caminho focado mais na narrativa, não tanto quanto, por exemplo, o que fizeram com o Star Wars, adicionaram microtransações e DLCs pagos que acabou por afastar a fanbase e muitas pessoas sabem. Quem jogou o jogo do Battlefront 2, por exemplo, sabe que é um excelente jogo, mas realmente estava Pois literalmente está praguejado. gratuito, É verdade, sim, gratuito senhor. na Epic. Já foste lá buscar? Já tá Já fui buscar. por acaso, eu também fui buscar, mas eu também comprei Eu na também. data no lançamento para PlayStation 4. Os Battlefronts, os novos, ainda não joguei os antigos. Mas joguei recentemente o Fallen Order. Epá, que jogo fantástico, adorei. O O Fallen Fallen Order Order está muito bom, é verdade, tem algumas muito inspirações bom. ali do que é o Uncharted e Tomb Raider Sim, também, é né? verdade, é verdade. Gostei bastante. E aquele início do jogo é fora de série. O início do Fallen Order, E qualquer coisa de espetacular. posso te dizer uma coisa, que quando joguei o Fallen Order com aquela personagem, fiquei com vontade de jogar uma aventura baseado nas aventuras do Han Solo mais o Chewbacca. Acho que ficaria perfeito. Acho que se eles, Claro, é verdade. dentro desses universos, né, se pudessem escolher um estúdio para fazer isso e fosse uma coisa que exclusivo, já que imagina que o Indiana Jones é um exclusivo da Microsoft, então vamos fazer aqui um jogo do Han Solo exclusivo para a Sony e quem vai fazer vai ser a Naughty Dog. Ui, aí temos brincadeira. Pois, é verdade. Mas Mas é, o até novo, ver, não é? o novo Indiana Jones, o novo jogo, vai aproveitar também um bocado do hype do filme, talvez, né? Do quinto filme do Sim, Indiana sim, Jones, sim. vai O andar ali os marketing, dois claro, sim. taco a taco, talvez até saiam os dois na mesma altura, não sei. Também ainda falta realmente a dizer quando é que vai ser o próximo filme do Indiana Jones, provavelmente, ou falava-se em 2022, Sim. talvez o jogo sai nessa altura, E para agora aproveitar, talvez deve não é? ser, deve ser adiado, talvez com um bocadinho mais de tempo, não é? Deve ser
2023 ou 24, o que para mim é uma coisa boa porque acho que a implementação dos novos motores de programação, como é o caso do Unreal Engine, o 5, já vai estar Sim, mais bem implementado, as ferramentas já vão ser mais acessíveis, digamos assim, os assets já ficam disponibilizados de uma forma mais ampla, digamos assim, verdade. em termos de programação. Então acaba por ser mais interessante para quem programa, mas para quem joga ainda mais, porque, segundo consta, eh, é muito mais fácil programar ali. Então, não sei se eles vão programar ali nesse gênero, mas o kit de programação já vai estar muito mais bem desenvolvido para quem estiver a desenvolver. Nessa altura, vão Já ser estão muito mais melhores habituados jogos. a trabalhar já estão mais habituados a trabalhar com a nova geração de consolas também, já vão, não é, tirar mais Exatamente. proveito do poder das novas consolas. Sim, Pois, sim, sim. exato. E para nós, 2023, 24. e Uhum. para Sim. tu que acompanhaste, agora já assim um bocadinho também já para finalizar a conversa, e tu que acompanhaste sempre a evolução dos jogos do Indiana Jones, não é? Como tu disseste, acabaste de não jogar o da Atari, que foi dos primeiros jogos do Indiana Jones, mas jogaste uma boa parte deles. Uh, Eu joguei a seguir a esse da Atari saiu o Temple of Doom nas arcades e joguei, e depois foi convertido para os computadores pessoais, para os ZX Spectrum, Commodore 64, o Amiga, o Atari ST, e eu Exato. joguei a versão de Spectrum, eu joguei, tudo o que saiu do Indiana Jones eu tinha que jogar, mas realmente o primeiro da Atari foi aquele que ficou assim esquecido porque aquilo não fazia lembrar o Indiana Jones, então Olha, por nunca lhe acaso, peguei, no momento que nós mesmo. estamos a gravar aqui, não fui pesquisar quanto é que eventualmente poderia valer um jogo desse para Atari, mas era um item interessante para ter numa coleção dessas, não, Pedro? Eu gostava, por acaso é daqueles itens que eu gosto de adquirir, são itens relacionados com Indiana Jones. Não em termos de estatuetas, porque eu nunca fui assim muito fã de estatuetas e de figuras, não De é? action figure, Action sim. figure, nunca fui. Sempre fui mais fã de BD, por exemplo, Sim. e tenho algumas BDs também do Indiana Jones. Curiosamente, a seguir ao Fate of Atlantis, já agora, a seguir ao Fate of Atlantis, deveriam ter saído duas sequelas a este jogo, sequelas e histórias originais, Sim. que foi, ou que era suposto ser o Spear of Destiny e o Iron Phoenix, Indiana Jones and the Iron Phoenix. E uma vez que esses dois projetos foram cancelados, em termos de jogo, né? Eram para ser point and clicks também, Sim. mas já iam sair numa altura em que os point and clicks estavam a desaparecer do mercado e que o interesse já não havia, não é? Já havia os jogos em 3D e não sei o quê, já ninguém queria saber de point and clicks, né? E então os jogos foram cancelados e foram transformados em BD. E essas BDs também têm ali algures encaixotadas, porque agora tem tudo encaixotado ainda. Olha que um, fixe. mas Por acaso foram nunca BDs. li. Há BDs muito interessantes de histórias originais de Indiana Jones, bastante interessantes, e que depois entram ali, situam-se ali entre filmes, estás a ver? Uhum. O Iron Phoenix foi, salvo erro, a seguir à Grande Cruzada, a The Last Crusade, o Ok. outro já não sei, já não me lembro. O outro foi antes do Temple of Doom, foi entre o primeiro filme e o segundo. E depois faz ligação entre umas coisas e outras, é engraçado. A BD também está muito gira do Indiana Jones. E eu realmente sou mais fã assim dessa parte escrita e desenhada, porque eu também sempre fui fã de desenho. Sim. A parte de estatuetas, não é uma coisa que me coisa. Mas há umas estatuetas engraçadas de Indiana Jones que eu gostava de ter só por ser Sim. Indiana Jones. Pode ser que um dia, Sim, pá, nunca sabe. ainda mais porque a Disney, neste caso, anda sempre de mãos dadas com a Hasbro, por exemplo, que é uma empresa que tem feito excelentes Verdade. figuras da Marvel e Sim, neste exato. caso do Star Wars também. E é um passo, não é? Quem sabe com um novo filme saindo não relançam algumas figuras clássicas. Vais ver que quando tiver para sair o novo filme vai começar a aparecer aí tudo e mais alguma coisa relacionada com Indiana Jones em termos Sim, de merchandising, não é? Vai acho que começar a sim. aparecer aí os hipermercados cheios disso, como sucedeu com Star Wars, não é? Assim que a Disney comprou Exato. a Lucasfilm, aquilo era Star Wars de todo lado, bonecos e almofadas. Merchandising por todo lado, sim. E lá está, já agora, falando aqui de mais dois kits do Indiana Jones, para terminar, em 95, 96, 95 saiu o Tomb Raider primeiro, já não Sim, sei, foi 95, não foi? Já não acho sei. que sim, sim, sim. Hum, a maravilhosa Lara, os seus atributos angulares, e depois, este jogo, o Infernal Machine, que saiu em 99, foi foi rotulado como uma cópia descarada do que foi o Tomb Raider.
sei que ele não teve grande sucesso, mas isto é uma história fantástica. Outra história devia ter é original de jogo, não existe, não foi baseada em nada, foi mesmo criada especificamente para o jogo, que já tira proveito das placas aceleradoras 3D FX. É uma história original e é uma história fantástica. E depois, como não teve sucesso, saiu a versão PC, a Windows já o Windows 95 e Windows 98. E saiu uma versão para a Nintendo 64, mas só saiu nos Estados Unidos devido ao fraco sucesso nas vendas do jogo. Mas é uma história fantástica que toda a gente deveria jogar. Hoje em dia, ele envelheceu um bocado mal, mas envelheceu melhor do que o primeiro Tomb Raider, a nível gráfico. E eu aconselho a quem tiver a oportunidade de experimentar o Infernal Machine, é um grande jogo, é fabuloso. Sim. Depois, mais tarde, uns aninhos, saiu o Emperor's Tomb, que já é uma aventura também em 3D, do Indiana Jones, uma aventura original, nada tem a ver com filmes, nem com BD, nem com nada. Nos leva à China, começa no Camboja, é muito fixe. Este jogo é fantástico, uma história fabulosa. O final é assim meio estranho, mas o jogo em si é a essência do Indiana Jones, lá está, as aventuras de Indiana Jones, que foi uma coisa que nunca se perdeu. Perdeu-se talvez um bocadinho no Staff of Kings, foi uma coisa assim muito atribulada e que saiu um bocado à pressa. Sim. Mas todos os outros jogos de Indiana Jones têm a mesma aquela essência de Indiana Jones. Ao contrário do Tomb Raider, foi-se perdendo, não é? Tivemos o primeiro Tomb Raider, o segundo e o terceiro foram excelentes, mas a partir daí aquilo começou a decair, começaram a inventar ali coisas e com a pressa de demasiado comercial. todos os anos, queriam lançar um jogo novo todos os anos e estragaram aquilo. Depois lá a Crystal Dynamics voltou a pegar na franquia Tomb Raider e lançou o Legend e melhorou a coisa, não é? Sim. Agora tivemos o reboot do Tomb Raider, que o reboot é fantástico. Eu adoro o Tomb Raider de 2013. Aquilo é fora de série. E aliás, gosto destes últimos 3 jogos de Tomb Raider, são fantásticos. Adoro os 3. Sim, e pronto, como falámos agora um bocado também, acho que o culminar neste caso, a evolução de todos os jogos baseados, digamos assim, no que é exploração em termos de arqueologia e mitos e tudo mais, acho que realmente eu acho que as coisas estão por um lado bastante positivo, porque com tanta boas influências e com tantos bons jogos que saíram ultimamente, é impossível que eles não vão beber um bocadinho a água a essa fonte, não é? Verdade, é verdade. E Dúvida. acho que temos aí um bom prospecto. Lá está, eu estou em pulga para jogar tanto um novo jogo de Indiana Jones, como um novo jogo de Uncharted, como um novo jogo de Tomb Raider. É um género de jogo que eu tenho que experimentar assim mal eles saiam. É isso e Racing Games. Racing Games e jogos de aventura e exploração, para mim, é tudo. É, Fico sim. entretido horas. Verdade. Só para uma última consideração, eu tenho uma teoria que envolve a filha do Nathan Drake. Para quem não jogou o Uncharted do 4, tem aqui um spoiler, atenção. Acho que a Naughty Dog poderia sim trabalhar numa continuação, acho que já falamos sobre isso, eu e tu, uma continuação da franquia com a filha dele, dando continuidade ao trabalho do pai, e eles poderiam, de certeza absoluta, fazer pelo menos mais um jogo com ela, focando naquilo que seria a experiência dela, e o pai dela faria o papel do Sully, muito bem feito, porque melhor que ele não haveria ninguém. Pessoal, É verdade. gostaria de dizer aqui então para vocês, olha, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, mas também de subscrever o canal do Pedro, que é o It's a Pixel Thing. Vai ficar aqui na descrição o link dos vídeos também do Tom Brady, desculpa, do Indiana Jones, pai, até me engano, do Indiana Jones, e o canal também aqui. Playlist. Exatamente, da playlist com os vídeos a falar da série. Pedro, olha, muito obrigado por teres participado mais uma vez. Sempre um prazer colaborar contigo, sabendo que tu realmente és um exímio conhecedor desses jogos todos. Pá. Algumas coisas. Não sei tudo, não sei tudo. Tenho que ir. Eu mesmo nos meus vídeos tenho que ir sempre fazer uma pesquisa profunda antes de dizer qualquer coisa, porque posso estar a dizer alguma bacurada, então não. Sim, mas como todo bom nerd, não é? Nós temos que pesquisar para termos, apesar de termos posse dos factos, às vezes é sempre bom pesquisar para confirmar.
Claro, a nossa memória também já não é o que era, não é? É Chegamos a esta verdade. altura da vida em que há alguma coisa que escapa, não é? É. E, mas, yeah, passem por lá. O meu canal está cheinho de histórias, e lá está, eu junto sempre a minha experiência à história do jogo, como é que o jogo foi feito ou a determinada empresa, mas está lá sempre a minha visão específica sobre o assunto e a minha própria experiência na época que eu tive com determinado jogo. Yeah. É isso. Pedro, mais uma vez, obrigado. E pessoal, Obrigado eu. até a próxima. Obrigado.